Olá, tudo bem? Espero que com você esteja tudo bem. Comigo tá tudo jóia. Vamos para mais uma aula de Java? Hoje nós vamos falar de mais algumas características de orientação a objetos. Nós vamos falar do modificador static e nós vamos falar de sobrecarga e sobrescrita de métodos. Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela com vocês. E aí nós vamos passar pelos slides e aí depois eu vou mostrar naquele projetinho que nós estamos utilizando já algumas aulas, aquele da conta corrente que a gente já está acostumado. Então nós vamos primeiro passar pelos slides para a gente ver o conceito, né, as informações e aí depois a gente vai ver a aplicação lá no nosso projeto, certo? Então vamos lá. O modificador static, né, ele pode ser aplicado a atributos e métodos. Então vamos falar um pouco dele aplicados a atributos. Então, o modificador static aplicado a atributo, né, é dizer que um atributo ele é estático. E o que é um atributo estático? É um atributo que não muda. Se ele não muda, eu posso dizer que esse atributo ele é único para todos os objetos instanciados a partir dessa classe. Então, é um atributo que eu vou identificar e ele vai ter o mesmo valor, ele vai ser de único para todos os objetos da minha classe, tá certo? E muito importante é saber que esse atributo ele é acessado diretamente a partir da classe. Então, não é preciso criar uma instância. Quando eu falo que eu não crio uma instância, eu não crio um objeto, certo? Então, eu não vou criar um objeto para acessar um atributo estático. Eu chamo ele a partir do nome da minha classe, tá? E como que eu identifico um atributo estático, né? Quando tem alguma informação que eu preciso compartilhar, né? E aí um atributo ele guarda valores, então é um valor que eu tenho que compartilhar com quem? Com todas as instâncias da minha classe. Então eu vou olhar para o meu problema e eu vou identificar um valor que eu preciso compartilhar com todos os objetos. É um valor que todos os objetos vão possuir. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um atributo, vou torná-lo estático e a partir desse momento eu posso em todos os objetos da classe ter acesso ao mesmo valor sem alteração, porque ele é estático, certo? Vamos ver um exemplo, uma aplicação bem simples de como isso poderia funcionar? Eu tenho aqui uma classe pessoa, certo? E essa pessoa, ela tem o sexo. E eu vou criar dois atributos estáticos, o masculino e o feminino. E vou colocar uma informação dentro deles. E a partir deles, eu vou imputar a informação de qual é o sexo daquela pessoa que eu estou cadastrando no meu sistema, certo? Então vamos ver aqui, ó. A minha classe pessoa, ela tem aqui, ó, o atributo inteiro. Se é inteiro, ele vai receber um número, certo? E aqui embaixo eu criei dois atributos estáticos. Vamos ver a estrutura deles, ó. Public, static, certo? A palavrinha static vem antes do tipo de dados. E aí o tipo de dados int, por quê? Porque eu vou jogar dentro desse atributo, então ele tem que ter um tipo de dados correspondente. E aí, geralmente, os atributos que são estáticos é uma boa prática de programação, é uma característica. Os atributos estáticos, eles têm todas as letras deles maiúsculas, né? Então, se você observar aqui, ó, o nome dos atributos estáticos, eles estão todos escritos em caixa alta, né? Se você escrever, criar eles todos em letra minúscula, não vai dar erro, não vai acontecer nada errado. Mas é uma boa prática de programação a gente criar os atributos estáticos todos em letras maiúsculas. E a gente já seta o valor do atributo estático aqui, no momento da criação também, né? A gente poderia criar o atributo e setar na linha de baixo, mas como ele é estático, a gente já seta o valor aqui. Então, a linha de criação de um atributo estático, ela é muito semelhante a isso, né? Ela sempre vai aparecer desse jeito. Tá certo? E aí, como que você fala, professora, mas eu não poderia ler do usuário? Poderia. Mas se eu ler do usuário, eu poderia ler um valor 3. O usuário poderia colocar o valor 3. E aí isso me daria um problema de erro, eu teria que fazer uma tratativa, né? Eu teria que verificar se o usuário digitou 0, digitou -1, porque é um valor inteiro, se ele digitou 3.
Então, eu teria que fazer uma série de verificações aqui para garantir que o usuário não tenha digitado algumas opções. Eu teria que fazer algumas verificações. Quando eu crio desse jeito, eu dou uma caixa de opções para o usuário mais fechada. Eu apresento para ele a lista de opções mais fechadas e garanto de que o usuário vai escolher dentre as opções que eu possuo. Então, ele não vai escolher uma opção que não exista, certo? Então, a gente já começa a usar de mecanismos que existem na programação para melhorar as nossas validações, tá certo? Como a gente usaria isso? Ó, aqui a gente está criando um objeto da classe pessoa, né? Então, eu criei aqui o João. E o João é do sexo masculino, então eu vou setar aqui o valor 1, certo? Então, ó, João.setSexo, porque eu já criei getters e setters, né? Então, tá aqui, ó, o set está aparecendo, certo? E aí eu tenho que passar um inteiro para ele. E como eu vou passar esse inteiro? Eu tenho que passar esse número 1 aqui, que está dentro do atributo estático. Lembra que o atributo estático, eu não crio o objeto? Eu não vou colocar aqui João ou criar um outro objeto. Não, eu vou chamar a partir da classe. Qual é a classe que tem o atributo estático? É a classe pessoa. E você fala, mas é a mesma classe, professora. Mas você vai chamar a partir da classe. Então, ó, a classe, a classe, né? Vou por aqui, ó, classe, ponto, e o atributo, certo? Então, tá aqui, ó, ponto, atributo. Então, esse valor desse atributo estático está sendo passado por parâmetro aqui para o set. Então, o que, que ele está fazendo? Ele está pegando esse valor 1 e está transferindo para cá. E você fala, mas por que, que eu estou usando isso, professora? Porque alguns valores de algumas variáveis, eles são imutáveis. Eles não vão mudar durante a execução dos nossos programas. Se eles não vão mudar, eu preciso usar de técnicas para garantir que eles não mudem. E uma das formas de garantir que um valor, uma variável estática, um atributo estático, não muda. Esse valor aqui, ó, essa variável, né, esse atributo estático masculino e esse feminino, durante a execução inteira do meu programa, ele não vai alterar. Esse masculino não vai virar código 3, esse feminino não vai virar código 4, código 5. Esses valores, eles são imutáveis, eles não vão mudar. Como é que eu garanto isso? Porque eles são estáticos. Algo que é estático é imutável, não muda, certo? Então, uma das formas que a gente tem de não mudar, não permitir que os valores de alguns parâmetros que a gente tem na programação mudem, é torná-los estáticos dentro da programação. Em alguns casos a gente precisa, né? Vocês já até usam há bastante tempo algo que é estático, né? Ó o nosso método main aqui, ó. O nosso método main, ele é estático. Ele é o método principal. A execução dele, a construção dele é estática, certo? Né? Você fala, mas o método main muda, professora, porque eu crio métodos diferentes. Muda aqui a implementação, mas a execução dele não muda. A linha do método não tem mudado. E aí, sobre método é um pouquinho mais diferente, a gente vai falar daqui a pouco. Tá certo? Mas é importante vocês reconhecerem. Atributo estático é um valor que todos os meus objetos daquela classe precisam dele. É o mesmo valor para todo mundo, então ele é um valor compartilhado e ele não vai mudar durante a execução do meu programa, certo? E aí então eu torno ele estático. Quando eu chamo ele, eu não chamo a partir do objeto, é a partir da classe, certo? E aqui está a explicação do que a gente fez lá no código, né? Então, de que a gente chamou ele a partir da classe e da criação dele, beleza? E aí, aqui a gente tem mais um exemplo, e aí mostrando para vocês de quando eu altero um atributo estático, eu altero para todos os objetos. Então, quando eu faço a modificação de um valor de um atributo estático, eu estou mudando para todo mundo. Então, se você observar, eu tenho aqui, ó, um static e a placa do carro. Então, eu tenho aqui uma placa, opa, tá bem grudadinho na câmera, né? Deixa eu jogar a câmera aqui para o lado, que aí eu consigo marcar melhor. Ó. Aqui eu tenho a placa do carro e ela é estática. E aí, se você observar, eu tenho aqui o carro 1 e o carro 2, certo?
E aqui eu estou imprimindo a placa dos carros. Beleza? Então eu tenho um atributo estático, esse atributo ele é compartilhado em todos os objetos daquela classe e ele não é mutável, certo? O que que acontece aqui embaixo quando eu altero o objeto? O que que acontece aqui? Eu estou imprimindo novamente. E aí aqui eu vou jogar para o lado. Olha o que está acontecendo. Aqui eu imprimi, eu peguei o resultado e imprimi para vocês. Ó, eu vou voltar. Eu criei aqui o objeto, né? Eu criei o atributo estático e eu imprimi. Então, todo mundo compartilhou esse mesmo valor. Só que eu alterei de um objeto. Só que lembra que eu falei que esse valor desse atributo estático ele é compartilhado? Se ele é compartilhado e eu alterei em um objeto, o que ele fez com os outros? Ele alterou para todo mundo. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Um atributo que é estático, ele é estático. Ele não pode ser mutável. Eu não posso ter alteração de valor, porque se eu alterar para um, eu altero para todo mundo, tá bom? Então, esse é o cuidado, deixa eu jogar a câmera aqui no cantinho, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então, é uma característica muito importante, um atributo estático, o valor dele não muda, o próprio nome dele já diz, ele é estático, ele está lá parado. Se eu mudar, vai mudar para todo mundo. Então, esse é um cuidado muito importante que a gente tem que ter, porque se você mudar no meio da execução o valor, você mudou para todos os objetos que foram criados para aquela classe. E aí isso pode alterar fatalmente o resultado da execução do seu programa. E aí a gente tem o modificador static aplicado a métodos. Então a gente tem o modificador static aplicado a atributos com as características que a gente falou agora, mas a gente tem também o modificador static aplicado aos métodos. E aí é aquilo que eu falei, vocês já conhecem um, vocês já usam bastante, que é o método main, o método principal, certo? E aí a gente vem aqui, ó. Os métodos estáticos são aqueles que realizam tarefas que não dependem, das características de cada objeto. Então, um método estático, ele não depende, assim como um atributo não depende do objeto, o método, ele não depende das características do objeto para executar alguma coisa. Ele simplesmente vai lá e executa uma ação. Ele tem uma finalidade muito específica. Ele vai lá e executa alguma coisa que não depende da característica específica do objeto, né? Ó, aqui, ó. Eles têm tarefas que se destinam a informações contidas nos seus próprios parâmetros. Então, ele não vai executar um método estático, ele não vai executar uma função, uma ação que dependa de um objeto, de um outro objeto, dependa de um outro parâmetro, de um outro valor que ele não tenha. Um método estático só executa ações e funções que ele tenha. Ele não pode executar alguma coisa que dependa de um valor que ele não tenha, porque ele é estático, ele não depende, certo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Ó. E os métodos estáticos, a gente tem alguns exemplos. Vocês já devem ter usado esses métodos aqui, né? Ó, os métodos parse de conversão. Então você já deve ter usado, acho que está no próximo slide, mas eu vou escrever aqui, né? Ó, quando você quer converter para um inteiro, como que você faz? Integer ponto parse int, certo? Isso é um método estático. De quem? Da classe que você está chamando. Então, você tem uma classe, certo? E você está chamando um método estático. E aqui vem toda uma série de parâmetros que você vai passar para ele, tá? Então, esses são métodos estáticos. Aqui embaixo também está falando do método main, que vocês já conhecem. Então, são métodos que executam ações que não dependem de outras informações, a não ser o que você vai passar para ele por parâmetro, certo? Opa, vou jogar a câmera aqui para o lado. Aqui. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o método static aqui, né, ó. E olha lá, ó, o integer. Então, ó, integer é a classe. Então, esse daqui é a
classe. E o parse int? Isso daqui, vou pôr ponto, é o método. E aqui tem o parâmetro, certo? E esse método, ele é static, certo? Então, toda vez que eu vou utilizar um método estático, é do mesmo jeito que eu utilizaria um atributo. Você precisou criar aqui, ó, um objeto da classe integer para poder utilizar o método parseInt de conversão para inteiro? Não, você simplesmente chamou a classe integer e utilizou o método, certo? Então, do mesmo jeito que para os atributos estáticos a gente não cria objeto, para métodos estáticos também não. A gente simplesmente chama os métodos estáticos. E é a mesma característica. Ele vai executar uma função e essa função que ele vai executar depende de quem? Única e exclusivamente dos parâmetros que ele vai receber. Por exemplo, aqui o método de conversão para inteiro depende de quem? Só do parâmetro que ele vai receber para converter para inteiro, certo? E aí agora a gente começa a falar da sobrecarga ou overload, né? Nós temos a sobrecarga e a sobrescrita de métodos, que são duas ações que acontecem sobre os nossos métodos, que a gente vai observar que são muito frequentes na programação e ajudam muito a gente no desenvolvimento. Então vamos entender primeiro o que é a sobrecarga, né? Então a sobrecarga, olha só, é a implementação, vou grifar algumas palavras-chave, em uma mesma classe ou em classes ligadas pelo mecanismo de herança, certo? De um mesmo método, faltou grifar o mesmo aqui, de um mesmo método que manifestam comportamentos distintos, certo? E nesse caso, o que os distinguirá é a sua assinatura, ou seja, o seu conjunto de parâmetros. Olha só a informação do que é sobrecarga. Então, são os métodos na mesma classe ou em outras classes pelo mecanismo de herança, certo? De um mesmo método que tem um comportamento distinto. Ele tem uma característica que difere, porque você não vai ter dois métodos exatamente iguais. Eles não vão ser exatamente iguais. Tem alguma coisa que difere aquele método. Ele tem um comportamento diferente. E o que difere aquele método é a assinatura. E quando a gente fala de assinatura, a gente está falando daquela linha do método, daquela linha inicial, onde a gente declara a lista de parâmetros de um método, certo? Então, sobrecarregar um método é escrever métodos com nomes iguais, opa, risquei em cima, porém com a quantidade, e tipos de parâmetros de entrada diferentes. Olha só, então fazer sobrecarga de método é escrever um método com o mesmo nome, na mesma classe, ou em classes que estão herdando, né? Então eu posso ter um método numa classe pai e na classe filha com o mesmo nome, mas a sobrecarga acontece quando eu mudo a lista de parâmetros desses métodos, certo? E aí a gente vai observar aqui, eu tenho uma classe calculadora. E se você olhar, eu tenho aqui um método soma, eu tenho aqui o método soma, eu tenho aqui o método soma, eu tenho aqui o método soma. Opa, esse vai até embaixo. E o que está mudando nesse método soma? Se você observar, esse método soma devolve um inteiro, esse devolve um inteiro, esse devolve um float, e esse daqui devolve um long. Então, já mudou a assinatura do método. E se você observar, esse daqui recebe por parâmetro 2 inteiros. Esse daqui recebe por parâmetro 3 inteiros. Esse daqui recebe 2 floats por parâmetro. E esse daqui recebe o que por parâmetro? Um vetor de inteiros. Então, isso aconteceu o que aqui? A sobrecarga de métodos.
certo? Eu sobrecarreguei os métodos, tá certo? Então eu mudei aqui a quantidade de parâmetros, os tipos de parâmetros e o tipo de retorno. E aí, aqui tem uma explicação a respeito dessa sobrecarga. E aqui eu tenho outra sobrecarga de quem? Do construtor. Então, esse cara aqui, eu tenho um construtor. E esse cara aqui, eu tenho outro construtor. O que é que mudou? Esse construtor não tem parâmetros. E esse construtor, ele recebe uma string e outra string por parâmetros. Então, eu também posso fazer a sobrecarga do meu método construtor. E quando eu faço a sobrecarga do construtor, o que eu estou dizendo? Que eu posso construir o meu objeto de formas diferentes, certo? E aí eu tenho também a sobrescrita. A sobrescrita é conhecida como override, né? Então nós temos a sobrescrita de métodos. E aí qual é a diferença da sobrescrita? Então vamos olhar aqui, olha só. Então vou grifar também palavras-chave. A sobrescrita acontece em subclasses, então ela só acontece quando tem herança. Com o mesmo nome e a mesma assinatura do método da superclasse, ó, já é diferente da sobrecarga, de tal forma que anule o comportamento que representava na superclasse ou apenas acrescente novas instruções. Olha como é diferente. Então, a sobrescrita só acontece quando acontece herança. E o que acontece para ter sobrescrita? Para ter sobrescrita, o método tem o mesmo nome e a mesma lista de parâmetros, mas a implementação, então eu vou ter aqui, ó, a linha de assinatura do método, certo? E aqui eu tenho a implementação do método. A implementação é que muda. Na sobrecarga, o que muda? A linha de assinatura. E aí, por consequência, óbvio que também muda a implementação, mas a sobrecarga muda a linha de assinatura. Na sobrescrita, a linha de assinatura não muda, muda só a implementação. E a sobrescrita acontece aonde? Em ocasiões de herança. Então, eu tenho na superclasse um determinado método, certo? E ele tem uma implementação. E na classe filha, eu tenho aquele mesmo método, aquela ação também acontece. Mas o que acaba acontecendo é que a implementação é muito diferente. Então, quando eu reescrevo o código da implementação na classe filha, acontece isso, né? Eu anulo o comportamento ou eu crio mais implementações ali, certo? E aí, ó, o novo método, ele tem que ter exatamente o mesmo nome, ele tem que ter a mesma lista de parâmetros, certo? E o mesmo retorno, né? Então, a assinatura do método tem que ser a mesma. A assinatura do método não muda. Então, se você observar, ó, esse método imprimir, ele é void, ele não tem retorno e ele não tem parâmetros. E se você olhar, opa, na classe filha, eu tenho o mesmo método, sem parâmetros, e eu mudo a implementação. Então, o que muda quando eu tenho a sobrescrita, muda a implementação do método, certo? Então, agora, deixa eu tirar aqui os rabiscos. Agora a gente vai lá no Eclipse, dar uma olhada naquele nosso projeto. Vou jogar a câmera aqui do lado. Então, ó, nosso projeto de conta bancária, lembra dele? Então, esse daqui, ó. A gente tem aqui, ó, a classe cliente, a classe conta. E na conta corrente, olha aqui, eu criei um atributo estático, que é o atributo, opa, criei até com letra minúscula, né? Limite inicial. Vou até ter que corrigir ele, ó. Criei aqui o meu atributo limite inicial. Por quê? Eu tenho o atributo limite, mas o limite de cada conta é diferente. Mas um limite inicial, ele é comum a todas as contas. Então, eu vou salvar. Lá na classe principal, tá dando errado porque eu mudei, né? Ah, agora sim, ó. Letra maiúscula, eu tinha esquecido desse detalhe. E aqui, ó,
lembra dos objetos. Vamos dar uma passada na classe principal, ó. CC é o meu objeto da classe conta corrente, CP é o objeto da classe poupança. E aqui, ó, eu tô no set limite, eu chamei a classe corrente e chamei o meu atributo que é static. Mesma coisa na classe poupança, ó. Vou descomentar aqui. Eu tenho o saldo inicial, mesma coisa, ó. Fiz letra minúscula, saldo inicial, certo? Então, toda conta poupança, quando é aberta, ela precisa ser aberta com saldo inicial. Ele é comum a todas. Então, eu vou lá na minha classe principal, ó. Vou descomentar aqui, vou subir essa linha, certo? Só que, opa, eu vou trocar que eu coloquei tudo maiúsculo agora, né? Ó, saldo inicial. Então, tá aqui, ó. Toda vez que eu chamo um atributo estático, eu sempre vou usar o nome da classe, ponto, o nome do atributo estático, certo? E aí a gente vai dar mais uma olhada aqui na classe conta, ó. Eu criei na classe conta um método, eu vou descomentar ele agora, o método sacar. Um saque simples na conta. Ele recebe o valor, vai lá, tira do saldo e retorna a informação que ele fez o saque, certo? E agora na classe conta corrente, eu vou descomentar. Eu fiz aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho a letra para caber ele inteiro. Aqui. Eu fiz a sobrescrita. E eu até marquei aqui com @override, né? Isso aqui é uma anotação, é um notation, né? Que a gente costuma colocar para informar que eu fiz uma sobrescrita. O que eu estou dizendo para ele? Ó, existe um método sacar que retorna boolean, que recebe um atributo chamado valor, que é double, lá na classe conta, ó, se você observar, tá aqui, ó, igualzinho, certo? Mas a implementação do saque é diferente, porque eu estou verificando se essa conta corrente tem saldo, se ela não tiver saldo, se ela tem limite, se não, eu não estou deixando ele fazer o saque. E eu vou lá na poupança, tá aqui, ó, o método de saque. E o método de saque da poupança, eu só estou verificando se ele tem saldo. Então, observe que aqui eu fiz também a sobrescrita. Então, por que eu fiz sobrescrita? Porque a classe pai, que é a classe conta, tinha uma implementação. E na classe corrente e poupança, mudou-se a implementação. A assinatura do método era a mesma, mas mudou a implementação, certo? E aqui, quando eu vou chamar, ó, deixa eu ver, tá mais para baixo. Eu ainda nem utilizei aqui o sacar das contas. Deixa eu ver que eu não usei, tá aqui, ó. Estão comentados, ó. Então eu fiz aqui, ó, peguei. Tá. Porque eu tirei um objeto. Então eu tenho um só. Tá aqui, ó. Então, eu peguei o saldo, aí eu fiz um saque, peguei o saldo de novo e aí estou mostrando o limite da conta, certo? Então, quando eu pego esse método sacar aqui da conta corrente, ele não vai utilizar o método de saque lá da conta, da classe conta, ele vai usar a implementação de quem? Da conta corrente, certo? Então, ele vai olhar para a implementação que eu fiz aqui, não para a superclasse. Tá? Então, essas técnicas, elas são muito importantes porque elas auxiliam. E você fala, professor, então por que eu fiz a implementação na classe conta de um método que eu nem vou utilizar? De repente, existe a necessidade de fazer essa implementação porque lá na frente, talvez a gente vá criar um objeto só da classe conta, que tenha uma característica muito específica ali. Então, vai existir a necessidade de nós criarmos um objeto da classe conta, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham aí entendido, compreendido essas características do modificador static e da sobrecarga e da sobrescrita de métodos, e aí esses exemplos eu vou passar para vocês e nós vamos praticar alguns exemplos e alguns exercícios para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Qualquer dúvida eu vou estar à disposição e até lá, tchau, tchau!